É pra depressão. colocar... É pra olhar pra câmera ou pra você? Pra câmera. Se quiser olhar pra mim, pode olhar, eu sei que é irresistível. Não, olhe pra câmera, fica tranquila. Tá, vai, pode começar. Gravando. Eu sempre tive problema de autoestima. Como eu sou gêmea, eu sempre fui muito comparada e me comparei muito com a minha irmã. E ela sempre foi mais magra do que eu, a melhor na escola, na sala, eu era a segunda melhor. E quando a gente era adolescente, quando a gente saía em algum lugar, os menininhos todos chegavam nela e eu ficava, tipo, só olhando. E aí o menino que eu gostava dela. Enfim. Sempre me senti meio patinho feio, porque eu também sempre fui muito gordinha. Hoje isso não me incomoda, mas na época isso me incomodava muito. Eu tinha dente separado, era uma coisa meio Mônica, assim, na trama da Mônica. Enfim, eu sempre fui muito exigente comigo mesmo e com os outros também. Então a gente morava no prédio, tinha um grupo de amigos, e aí eu não queria descer com eles pra brincar, porque eu achava que eu era muito inteligente pra andar com eles. Eu era muito metida, me achava boa demais, porque eu ficava lendo, e aí enquanto minha irmã brincava e ia fazer as coisas, eu ficava lendo. E aí eu me achava muito intelectual, era besteira, né? Mas aí eu nunca tive muito amigo, tanto que todos os amigos que eu tive eram amigos da minha irmã que começaram a conviver comigo. E aí eu sempre achei que eu era uma pessoa meio desinteressante. Então isso eu já sempre levei pra minha vida inteira, de que eu era uma pessoa muito insatisfeita. Eu sempre pensava, será que algum dia eu vou ser feliz e vou estar contente? Porque eu achava que eu nunca ia conseguir me contentar com nada. Mas fui levando a vida. Quando eu tinha uns 10 anos, sofri um pouco de bullying também no meu prédio. Tomei uns tapinhas, mas passou. Aí, com 15 para 16 anos, eu arrumei um namorado. Era um menino da minha escola que eu nem conhecia, mas ele, sei lá, ele era meio doido. Ele me mandava carta, falava que eu era linda, eu andava no corredor, ele ficava, ai, linda, linda. Eu tipo, gente, quem é essa pessoa? E minha mãe era professora e ele falava pra minha mãe, meu sonho é namorar sua filha e tal, e eu nem conhecia esse menino. Aí eu achei estranho, porque eu não tava acostumada com esse tipo de atenção, né? Aí, basicamente, comecei a namorar com ele. Mas eu achava que o objetivo do namoro era eu aprender a gostar dele com o tempo, porque não foi uma coisa muito espontânea, até porque ele era bem mediano. Assim, feio, burro, arrogante, mas tudo bem. Aí eu comecei a namorar com ele e eu acreditava que eu tinha que ficar com ele, porque ele era a única pessoa no mundo que poderia me amar. E que eu nunca mais ia arranjar ninguém, que eu tinha muita sorte de arranjar alguém que me queria. Porque eu me sentia muito segura. Foi um relacionamento meio abusivo, no sentido assim, de que a gente brigava, ele dizia pra mim, você tem sorte que eu tô com você, eu podia estar com a sua irmã, que é bem melhor do que você, e você tem sorte que eu tô com você. Ou ele falava, tipo, sei lá, ele queria coisas sexuais, eu tinha 16 anos, e ele falava, tipo, se você não fizer comigo eu vou procurar na rua, e porque tem gente que quer, blá blá blá. Enfim. Mas, e na época eu chorava todo dia e tal, mas eu achava que eu era loucamente apaixonada e que era isso que eu merecia no mundo. Ele me traiu depois de um ano de namoro e tal, ele me traiu na mesma semana que minha avó faleceu. Foi, tipo, muito difícil pra mim, eu tinha 17 anos e eu era muito próxima da minha avó, porque na minha família inteira, a única pessoa que me via como, tipo, queridinha era minha avó. Minha mãe pediu pra ele me apoiar naquele momento. Antes da minha mãe contar pra mim, minha mãe ligou pra ele, falou, olha, a Jéssica vai passar por uma fase difícil, você precisa ajudar ela, não sei o quê. E ele rapou o pé, porque tava já com outra menina e tal. E aí foi uma fase meio difícil pra mim. Aí eu comecei a me sentir deprimida, assim. Mas eu fui levando
assim, eu achava, eu falava até pra mim, quando eu tinha crise, assim, de chorar e tal, eu pensava nisso, que eu era uma pessoa muito amargurada e eu achava que todo mundo que estivesse à minha volta, eu puxava as pessoas pra baixo, sabe? De tão amarga que eu era. Mas eu fui levando isso deve ter sido em 2009, mas, tipo, meu fundo do poço foi em 2011. Foi quando eu tava levando tanto com a barriga essa situação, que a minha mãe falou, não dá, a gente tem que ir num psiquiatra, porque, assim, tem alguma coisa errada com você. Minha mãe não deixava eu fechar a porta pra tomar banho, que minha mãe tinha medo que eu me matasse durante o banho. A gente acha que depressão é uma coisa que é frescura, que é, levanta da cama, para de ser preguiçoso. Eu ouvia muito isso de que eu era preguiçosa, mas não é, eu não tinha pique mesmo e eu cheguei a tomar 4 Prozacs por dia e os remédios me davam sono, então eu tomava 4 Prozacs durante o dia e à noite um remédio. Durante a noite um remédio quando eu acordava para conseguir me manter acordada. Então eu virei basicamente um zumbi movido a remédios, porque eu acordava assim com a palma da mão sangrando, que eu ficava com o punho cerrado para dormir, que eu ficava muito tensa. E a terapia parece muito besteira, porque a terapeuta fala umas coisas que você já sabe, tipo assim, tudo na vida tem um lado ruim, tem um lado bom, você tem que começar a ver o lado bom. Então parece muito besteira, mas foi muito produtivo pra mim. E aí eu segui assim por mais ou menos um ano, até que eu decidi parar com todos os meus remédios, porque eu tava um zumbi. Cada vez que eu ia lá, ele aumentava minha dose de remédio, eu dormia 14 horas por dia, e eu tinha 21 anos, 22, não tinha condição de eu continuar assim. Aí eu parei. Aí tive uma fase muito baixa quando eu parei, mas aos poucos eu fui conseguindo me equilibrar de novo. Eu tava de rolo com uma menina da faculdade, só que eu achava que eu era heterossexual, né? E aí ela se declarou pra mim, eu falava isso no meio de uma depressão, né, da cabeça louca. E aí eu falava, gente, eu sou hétero, o que essa menina tá em cima de mim? Só que eu comecei a ter sentimentos por ela também, porque era uma pessoa completamente oposta do meu ex-namorado, que sempre, tipo assim, me valorizava, me admirava e me respeitava e tal. Aí eu comecei a ter sentimentos por ela também. E eu fiquei, mas fiquei cozinhando em banho-maria, porque ela era minha amiga e eu não queria ter que resolver isso. Aí minha terapeuta me falou um dia, você faz tudo que você faz pensando nos outros. Se você fosse fazer alguma coisa agora, sem pensar em mais ninguém e só se importando com você mesmo, com o seu bem-estar, o que você faria? E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que seria dar uma chance pra pessoa que eu tô até hoje. E aí, eu não quero chorar, porque eu fico emotiva. A gente espera. Não vou chorar não. E eu não gosto de dizer que, tipo assim, ela foi a salvação da lavoura, porque é muito delicado a gente colocar a nossa felicidade nas mãos de outra pessoa. Mas o amor que ela sentia por mim fazia eu me sentir uma pessoa que, tipo, valia a pena de verdade. E aí eu comecei a ver mais as minhas qualidades. E aí eu fui melhorando. Não sou psiquiatra, não sou médica pra falar, mas eu acho que a gente nunca tá curado da depressão. É sempre, tipo, um fantasma que tá à espreita e que você não pode baixar a guarda, porque senão volta. E eu tenho muito medo da pessoa que eu sou quando eu tô deprimida. Faz muito tempo que eu não tenho vontade de me matar, não tenho, assim, vontade de passar o dia na cama. Então, eu gosto de dormir, óbvio, mas todo mundo gosta.
Mas eu tinha uma fase muito ruim que eu tinha um irmão, tenho ainda, graças a Deus ainda tenho. Mas na época que eu tinha depressão, eu tinha uns 4, 5 anos e quando minha mãe queria que eu levantasse da cama, ela levava meu irmão no meu quarto e falava assim, você tem que levantar, seu irmão tá pedindo. Por um momento da minha vida, eu achei que eu era uma pessoa ruim. Eu achava que eu era uma pessoa ruim, que não merecia tudo que eu tinha, que não... Sabe, eu pensava comigo mesma, porra, você tem 2 braços, 2 pernas, é saudável, tem mãe, tem pai, tem comida, tem não sei o que, por que você tá chorando? Por que você se sente tão infeliz? Ninguém vai gostar de você. Mas hoje em dia, eu consigo fazer amigos por mim mesma, assim, apesar de que eu sempre me surpreendo. Quando eu consigo fazer amigos, eu falo, nossa, caramba, ninguém precisou, assim, como é que fala? Intermediar essa relação. Eu fui lá e eu consegui fazer amigos. Então eu fico muito contente. E hoje eu consigo me ver como uma pessoa top, porque tenho 1000 defeitos, mas eu sou inteligente, sou agradável, dizem que eu sou engraçada, não acho, mas dizem. Mas é assim. Sou carismática, não estou exagerando, mas eu consigo ver qualidades em mim que eu acho que me tornam uma pessoa especial e única. Eu ainda me sinto muito insegura em relação... Não sei, assim... Eu tenho 25 anos e aí eu acho que eu sou uma fracassada, porque eu devia ter casa, ter carro e coisas absurdas, mas eu sei que é da minha personalidade. E aí às vezes eu me sinto insegura em relação a isso e continuo me comparando com a minha irmã, que não tem como, apesar dela ser maravilhosa, é minha melhor amiga, mas é irmã, né? Não tem como não comparar. Mas eu vivo muito bem hoje em dia, já vai fazer 6 anos que eu não tomo nenhum remédio. Eu ando de metrô, porque eu não conseguia andar de metrô, não conseguia andar em multidões, assim. Hoje eu vou até no 25 de março, véspera de Natal, e eu vou. É um exercício e é uma coisa muito aos poucos, tipo uma vitória por dia. Eu consigo ver uma evolução. Hoje tô de boa, formada, namorando, tenho minha mãe, tenho meu pai ainda, que ainda gostam de mim. Tenho amigos, não muitos, porém valiosos. Obrigada. De nada. E... tenho dinheiro? Não tenho dinheiro. Ainda precisamos trabalhar nesse ponto. Mas, enfim, acho que a mensagem era essa, que a gente sempre tem algo bom pra tirar de dentro da gente. E que a primeira pessoa que tem que acreditar em você, é muito clichê, mas é verdade, a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo, sabe? Porque se você se colocar pra baixo, você vai ficar muito mais propenso a receber coisas ruins. E se você, sabe, se você se proteger e se valorizar e se amar, as pessoas vão te amar de volta. E por muito tempo eu não me amei. E hoje em dia, I love myself. Mentira, mas eu me amo e não tenho nenhuma vergonha em dizer isso. E se as pessoas te amam desse jeito, ótimo. Se não te amam, a fila anda, sabe? Não dá pra ficar achando que só existe uma pessoa no mundo, porque não é assim. E outra, a gente não precisa de ninguém pra ser feliz. A gente tem que ser feliz sozinho, né? E tudo que vier é lucro. Não tem problema se você postar no Facebook eu oculto da minha linha do tempo.
Eu saí muito feio.